Olá, turma, tudo bom com vocês? Turma, já estava com saudade, mas agora a gente vai matar um pouquinho dessa saudade fazendo análise para a próxima semana. Vamos lá? Vamos começar a nossa análise semanal, pessoal. E na nossa análise semanal, na nossa análise semanal, a gente vai ver alguns pontos, tá, pessoal? A gente vai ver os movimentos no índice futuro, movimentos no EWZ. Pessoal, eu botei o movimentos no EWZ porque teve a notícia na sexta-feira que talvez o presidente do Brasil entre em contato com o presidente dos Estados Unidos e isso deu uma boa movimentada no EWZ. Também coloquei, o nosso radar que a gente tinha adicionado na semana passada, Fleury e Copa, e vou falar um pouco sobre as tarifas adicionais de 40% que irão entrar em vigor nessa semana, agora, que o governo americano aplicou aos produtos brasileiros. Eu já fiz um vídeo, pessoal, na quarta-feira, dia 30, no dia que houve a assinatura da ordem executiva pelo presidente Trump. Eu já fiz um vídeo, tá aqui no canal, é o segundo vídeo do canal, mas eu vou falar um pouquinho mais, tá? Sobre essa questão das tarifas e vou falar também sobre o calendário semanal. O calendário semanal, turma, não tem muitas notícias, como foi a semana passada. Quem sobreviveu a semana passada está pronto para sobreviver o resto do ano, porque foram muitas notícias, o mercado teve bastante volatilidade, Na quarta-feira, então, parece que eu estava prevendo. Teve essa antecipação da ordem executiva, em relação às tarifas. Mas vamos lá começar, pessoal? Vamos começar pelo nosso índice futuro. Pessoal, na semana anterior, eu falei para vocês que tinha 50%, tá lá no primeiro vídeo, tá? Tinha 50% de chance de ser lateral e os outros 50%, 80% de chance de cair e 20% de subir, que vai dar assim, 50% de chance de ficar lateral e 40% de chance de cair. Essas regiões entre os 138.700 e os 132.955. Vamos lá no gráfico, turma, para ver como é que ficou. Tá lá, as regiões, certo? O ponto central, se a gente voltar lá, vai ver que o ponto central estava no 135. Deixa eu botar aqui o mouse. Entre os 135 e 660. Tá vendo, pessoal? Olha lá ele. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer, turma? A gente agora vai fazer um estudo de momento para a próxima semana, tá? A gente vai ajustar esses pontos para o estudo de momento para a próxima semana. Lembra vocês, vou até ficar em tela cheia. Lembra vocês que esse estudo de momento não são recomendações, tá, turma? Esse estudo de momento não são recomendações. Eu até posso fazer recomendações porque eu sou analista CNPI certificado e credenciado pela APMEC, tá? Então eu posso fazer essas recomendações, mas não é o caso de recomendações porque eu acredito que esses contratos futuros que são derivativos são melhor operados no intraday. Então, como o nosso estudo é um estudo semanal, vou repetir mais uma vez, não são recomendações. Esse estudo serve para que vocês e eu tenhamos uma base do momento que está o mercado e aí, de acordo com o operacional de cada um, tomar as suas decisões, tá bom, pessoal? Mas vou repetir, não são recomendações. Vamos lá para o gráfico. Então, aí tá os pontos da semana passada. Eu vou colocar esse gráfico, turma. Num período de 10 minutos, certo? Para a gente visualizar, tá? O que foi que aconteceu. Tá bom? Olha lá.
Aí aqui fica bonitinho, né? Do dia... Vou aumentar, vou botar 60. 50. Vou botar 50. Ó, aqui, ó. Fica bonitinho, ó. Tá? Do dia 28. Vou deixar na tela do dia 28 até o dia 1º. Certo? Ó lá. Ó os nossos pontos. Deixa eu diminuir aqui, ó. Ó lá os nossos pontos. Certo? Ele ficou do ponto central para baixo. Né? Ele ficou... Vou botar lá mais uma vez, rapidinho. Tá vendo que ele ficou do ponto central, aqui ó, do dia 28 ao dia 1º. Ele ficou do ponto central para baixo, tá? O que isso significa, Neto? Isso significa que o estudo de momento da semana passada estava certo. Olha ele lá. Lateral 50%, baixa 40%. Então, o nosso estudo de momento da semana passada corresponde com o gráfico agora, tá bom, pessoal? Vamos fazer um estudo de momento e só assim, a nossa intenção é um estudo para analisar um momento do índice futuro. Acertar, não acertar, não é o mais importante. O mais importante é entender onde o índice está e a provável movimentação que ele vai fazer, tá bom? Por isso que ainda eu deixei 10% de chance de subir na semana passada, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, esse foi o estudo, né, do dia 28, ó, tá aqui, do dia 28 até o dia 1º de agosto. Se vocês quiserem assistir o vídeo da semana passada, vocês vão ver esses pontos, tá bom? Neto, e essa semana? Essa semana, turma, a gente vai fazer um novo estudo, tá bom? Ele não vai mudar muito do da semana passada, tá, pessoal? Mas tem alguns fatores que podem acontecer que destravem o índice para que ele retorne sua tendência principal, que é de alta. A tendência de curto prazo está de baixa, mas a tendência principal ainda no índice é de alta. Ele está quase perdendo isso, mas ainda não perdeu. Então vamos para o nosso estudo. Olá, essa semana ajustei os pontos, né? Onde a região máxima vai estar ali entre os 137.805 e 138.545 e a região mínima vai estar ali entre os 131.210 aos 131.950, sendo, turma, o ponto central em 134.880, tá bom? O ponto central em 134.880. São regiões, tá? Mas eu preciso colocar um número para a gente poder ter um ponto de partida. Vamos lá? Ó, deixa eu só colocar aqui. Ó, só a título de curiosidade, turma. A máxima da semana foi esse candle aqui da quarta-feira, né? Que deu aquela subida de quase 3 mil pontos, né? Nesse candle da quarta-feira, que foi a decisão da taxa de juros, que foi a manutenção que eu falei no vídeo anterior, junto com a ordem executiva do governo dos Estados Unidos estabelecendo lá a questão da tarifa adicional, que ainda vou falar nesse vídeo. Mas deixa eu correr aqui por causa do tempo, turma. Então, ó, a máxima foi no 135.870, tá? Essa foi a máxima da semana. Então, vamos lá? Só para que vocês gravem, né? Ó lá. 134.880. Vamos botar. Aqui a gente faz no ao vivo, tá, turma? Não tem 134. 134.880. É bom que vocês reforçam, tá?
Vamos lá para nossa região. Deixa eu diminuir. Vamos lá para a região mínima. 131.210 com 131.950. O que é que eu faço aqui, ó? Eu pego aqui, faço aqui 131. 950, 131.210. 131.210. Olha para onde foi. Deixa eu... E agora a gente vai fazer o mesmo, tá, pessoal? Com a região de máxima. Pessoal, eu vou dar uma digitada aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo, tá bom? Eu já volto aqui com os pontos ajustados. Pessoal, votei. Foi rápido para vocês, foi questão de menos de 1 segundo. Então vamos lá. Só para reforçar, para a gente ir para os próximos pontos, porque tem muito vídeo ainda, pessoal. A região para essa semana fica entre 138.545 e 137.805. Fica bem aqui, ó. Tá, pessoal? Toda essa região aqui... Deixa eu botar... Ó, toda essa região que vocês estão vendo em rosa. E, se vocês quiserem um ponto, seria 138.175, para vocês terem uma dimensão dessa região, tá? Para baixo, a região fica entre 131.210 e 131.950, que é essa região aqui de baixo, tá? E se vocês quiserem um ponto dessa região, 131.580. O ponto central em 134.880, tá bom, pessoal? Pessoal, isso daí é uma questão de momento. Então, como vocês podem ver, eu acredito que o que a gente analisou na semana passada vai ficar próximo do que vai ser para essa semana, essa questão de momento, tá? A não ser que ocorra algo que mude essa trajetória. Neto, o que seria? Um exemplo, o início de uma relação do governo brasileiro com o governo americano. Isso pode destravar muito potencial no Ibovespa, tá bom? Então, fica aí essa questão de momento para que vocês fiquem atentos. E se você for ver, Neto, e essa região aí de embaixo, né, na casa do 131, tá no vazio? Pessoal, vou botar o gráfico diário para vocês verem que não tá no vazio. Ó, se você ver, ó, essa região aqui, onde ela tá. Então, a probabilidade maior continua em ele ficar lateral. Olhe os candles, pessoal, do diário. Olhe os candles do diário. Essa é a maior probabilidade e fica difícil falar em queda porque ele já está se aproximando da região de suporte, né? Mas aí vai depender das notícias, vai depender também das tarifas adicionais que vão iniciar nessa semana. Então são vários fatores, tá? Pessoal, dando continuação a nossa análise semanal, a gente agora vai para os movimentos no EWZ. Então, turma, vamos lá para o EWZ. Deixa eu puxar ele aqui. Esse é um ETF, tá, pessoal? Negociado lá na Bolsa dos Estados Unidos. E por que eu estou olhando esse ETF com vocês, pessoal? Porque na sexta-feira, após o fechamento do mercado, o presidente dos Estados Unidos falou que o presidente do Brasil pode ligar para ele. Então isso gerou uma especulação por parte do mercado e o EWZ teve uma movimentação de alta após o fechamento do mercado. Mas como vocês podem observar, turma, no dia 1º de agosto,
o fechamento foi no 26,65 e a mínima do dia foi no 26,57. Ou seja, o EWZ fechou muito próximo da mínima do dia, tá? Turma, eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa. A variação de 52 semanas, pessoal. A máxima foi no 31,14 e a mínima 22,26. Isso significa que ele está muito próximo da média, da máxima e da mínima do último ano. Ele está em 26,65 e a média é 26,70. Então ele está muito próximo do ponto médio, da média, da máxima e da mínima das últimas 52 semanas. Como vocês podem ver aqui, ó, tá, pessoal? O que eu posso dizer mais sobre o EWZ? Vou botar aqui a tela. Um indicador do Invest, o indicador do Invest está sugerindo venda, tá, pessoal? Lembrando que não é uma recomendação, tá, turma? É apenas uma visualização, né, de como tá o EWZ. Deixa eu vir aqui no geral. Ó, certo? Ele tá indicando venda, o investing.com tá com esse indicador aqui, tá bom? É aguardar para ver como vai ficar a relação do governo brasileiro com o governo americano, se vai iniciar um diálogo, se vai iniciar uma relação comercial, né, entre os dois países. Agora a gente vai para o radar. Na semana passada eu coloquei a Fleury e a Copa no nosso radar porque elas não estavam dando nenhum movimento de entrada. A Fleury continua sem oportunidade, tá, pessoal? Não há nenhum movimento em Fleury. A Copa também continua sem oportunidade. E um detalhe que pode destravar preço na Fleury é a negociação da Fleury com a Rede D'Or, tá? Pessoal, o que se tem de novidade? Nada. Mas a gente pode dar uma olhada aqui rapidamente em Fleury, tá? De forma rápida. Ó, não tá dando nenhum... Turma, não tá dando nenhuma oportunidade, né? Deixa eu botar mais pra cá. Não tá dando nenhuma oportunidade. Nenhuma oportunidade. Vou colocar a Copa também. Também nenhuma oportunidade em relação à semana anterior. Mas Copa eu tenho algo para falar para vocês, pessoal. A Copa ela vai ter a divulgação de resultados do segundo trimestre agora essa semana. E no dia seguinte a divulgação vai ter a conferência, tá? Deixa eu só botar aqui para vocês observarem. Cadê o comunicado? Aqui, ó. No dia 6, tá, pessoal? Vai ser a divulgação do resultado. E no dia 7 vai ser a conferência, tá? Eu não sei se eu consigo deixar esses links lá no YouTube, porque o YouTube não está me permitindo colocar link, turma, porque eu sou recente aqui no YouTube, o canal é recente,
Esse é apenas o terceiro vídeo. Então não sei se eu consigo colocar lá no YouTube esses links. Mas vocês dão uma pausa aí no vídeo e pegam esse link, tá bom? Qualquer coisa, deixa no comentário, que se vocês quiserem eu posso tentar colocar no comentário também esses links. Tanto da divulgação quanto da conferência, tá? Agora a gente vai para as tarifas adicionais de 40%. Impostas pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Infelizmente, né, eu não acredito no menos pior, mas poderia ser muito pior, né? Infelizmente, está tendo essas tarifas adicionais aos produtos brasileiros e irá atingir diversos setores, mas olhando, pessoal, pelo lado bom, houve exceções, né? Então, produtos ficaram isentos dessa tarifa adicional de 40%. Então, dos 100 itens mais vendidos aos Estados Unidos, 27 ficaram de fora dessa tarifa adicional. Para vocês terem uma ideia, pessoal, dos 10 produtos mais vendidos pelo Brasil para os Estados Unidos, 7 ficaram de fora. Infelizmente, a carne e o café do Brasil não ficaram de fora e serão tarifados, tá? Eu fiz um vídeo, pessoal, lá na quarta-feira, quando saiu a ordem executiva do governo dos Estados Unidos, falando um pouco mais sobre esse assunto. Tá aqui no canal, é o segundo vídeo. Pessoal, deixa eu puxar aqui para vocês. Como eu falei, né? Dos 100 itens, 27 ficaram de fora. Aqui, né, a BBC fala, né, que o impacto poderia ter sido muito maior se não fossem as quase 700 categorias de produtos que ficaram de fora, mas frutas, café, carne não ficaram de fora, serão tarifados, assim como o setor da pesca, que vai ser brutalmente atingido, calçados também, o setor de calçados também vai ser muito atingido. Aqui, né, a notícia que o café e outros produtos ficaram de fora da isenção, como eu falei. Infelizmente, né? A carne, as frutas, pessoal. O Brasil também exporta muito material de construção. Também eles ficaram de fora, tá, dessa isenção. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, o Brasil ficou com uma tarifa de 50%, que são os 10% que estavam em vigor, mais 40% que vai entrar essa semana. A Suíça ficou com 39% e a África do Sul com 30%. Por isso que é importante esse início de diálogo do governo brasileiro com o governo americano para que essa questão comercial seja revista, né? Porque muitos setores serão afetados: pecuária, calçados, setor de frutas, o setor de pesca. São muitos e muitos e muitos setores que serão afetados, apesar daquela lista que isenta cerca de 700 categorias, tá? Pessoal, um outro detalhe. Deixa eu colocar aqui. Houve uma comitiva de senadores lá para Washington, D.C., para tentar negociar essa questão da tarifa para os produtos brasileiros. Esses senadores conversaram com deputados, senadores do Partido Democrata. O Partido Democrata é o partido de oposição ao atual governo dos Estados Unidos, que é do Partido Republicano. Mas vamos assistir aqui o que o senador Carlos Viana falou quando voltou ao Brasil. Então, aprovar uma lei que vai criar sanções automáticas para todos os países que negociam com a Rússia.
não será um decreto do presidente da República, como nós estamos falando do tarifaço, uma decisão pessoal da presidência da República. Será uma lei americana que vai impor contra qualquer dos dois. Os dois partidos já são claros de que aprovarão essa lei e não será, portanto, uma decisão do presidente dos Estados Unidos, será uma decisão do Congresso americano. Será isso. Então, o Brasil tem tempo para se preparar, para buscar consenso, buscar diálogo, como não teve nessa questão agora das tarifas a partir do dia 1º. Nós temos que trabalhar com antecedência. Então, a política externa brasileira está sendo avisada de que há algo que poderá nos atingir com muito mais força nos próximos 90 dias. Estamos fazendo esse alerta pelo que ouvimos ontem dos parlamentares, dos dois lados, e que se tornará uma realidade muito breve. A senadora Tereza Cristina já a dependência que nós temos da Rússia, a quantidade. Houve, inclusive, por parte de um dos senadores, a possibilidade de que o Brasil possa apresentar razões com relação, por exemplo, aos fertilizantes e a lei ter alguns pontos que permitam esse tipo de comércio sem interferência. E o senador Marcos Pontes pode colocar, porque foi ele que conseguiu essa agenda. Vai lá. E eu tenho clareza de que a nossa mensagem chegou a Casa Branca. O nosso gesto de boa vontade está sendo acompanhado por todos os canais, inclusive pela Embaixada em Brasília, e já conseguimos. Turma, acho que já deu aberturas, inclusive. Turma, então, como vocês puderam assistir aqui no vídeo, o senador Carlos Viana está falando que ele e os outros senadores que foram para a comitiva em Washington, D.C., conversaram com políticos democratas e os políticos democratas alertaram os senadores brasileiros que o Congresso dos Estados Unidos, tanto os políticos do Partido Democrata quanto os políticos do Partido Republicano, irão aprovar uma lei que irá sancionar países que mantiverem comércio com a Rússia. É isso mesmo. O Congresso dos Estados Unidos não tem nada a ver com o presidente dos Estados Unidos, com o governo dos Estados Unidos. É o Congresso dos Estados Unidos, o Capitólio, vai aprovar uma lei. Tanto os democratas quanto os republicanos estão juntos nisso para sancionar os países que mantiverem relações comerciais com a Rússia. Então, significa, pessoal, que pode vir tarifas adicionais, certo? A essas que estão sendo implementadas nessa semana. Neto, de quanto? Não há um número, entendeu? Ainda definido, até porque essa lei não foi aprovada. Mas há uma especulação que entre 100% e 500%. É isso mesmo. O que torna praticamente um embargo aos países que mantiverem relações comerciais com a Rússia. Por isso que, mais uma vez, eu insisto nesse vídeo que o governo brasileiro tem que iniciar imediatamente diálogo com o governo dos Estados Unidos. Porque se não tá bom, pode piorar. Então, o início do diálogo é fundamental tanto para as empresas quanto para toda a população brasileira. Tá bom, pessoal? Pessoal, vou passar aqui rapidamente. Pela agenda, tá? Aqui já falei, né, que o Brasil teve a maior tarifa, né, desse último tarifaço do governo americano. E passando aqui rapidamente, na segunda-feira, pelo calendário. Passando rapidamente aqui pelo calendário semanal, pessoal, essa semana não tem muitas notícias programadas, tá? A principal notícia vai ser a decisão de taxa de juros lá na Inglaterra. Fora isso, não tem muita notícia assim importante, pessoal. Notícia que pode surgir é um início de diálogo, é uma ligação do governo brasileiro para o governo dos Estados Unidos, tá?
Mas voltando aqui ao nosso calendário, então a gente tem na segunda-feira o Boletim Focus e o Índice de Evolução de Emprego do CAGED. Na terça, pessoal, a gente tem a ata do Copom, isso é importante, tá? Leia essa ata do Copom, sugiro que todos vocês leiam. E essa ata é referente à reunião que teve no dia 30, né, na semana passada, que definiu a manutenção da taxa de juros em 15% aqui no Brasil. Vai ter PMI lá nos Estados Unidos. Na quarta-feira vai ter o estoque de petróleos lá nos Estados Unidos e aqui vai ter fluxo cambial estrangeiro e balança comercial do mês de julho. Na quarta-feira também, pessoal, inicia, né, no dia 6, inicia a tarifa adicional de 40%, que foi daquela ordem executiva do governo dos Estados Unidos lá do dia 30, da quarta passada, tá? Então fica atento a isso, tá, pessoal? Possa ser que o governo consiga incluir mais alguns produtos na lista de isenção, possa ser, torcemos para isso. Mas, por enquanto, não há novidade nesse assunto e tudo indica que realmente vai começar na quarta-feira, dia 6, a tarifa adicional de 40%. Na quinta, tem a decisão de juros lá, né, no Reino Unido. Tem o IGPDI, tem o IPP, aqui, né, índice de preço ao produtor. Tem pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos e o balanço patrimonial do Fed, tá, pessoal? Na sexta, tem índices de inflação lá na China, tá? Isso é bom observar, pessoal, para ver como está a economia chinesa, se realmente está aquecida, se está desaquecendo. Então, esse índice de inflação lá na China também é um ponto a ser observado. Mas a principal notícia que pode ter essa semana não é uma notícia programada, que é uma ligação do presidente do Brasil para o presidente dos Estados Unidos. Há essa expectativa desse início de diálogo, esse início de relação entre os governos, mas não temos como saber, né, pessoal? Turma, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, tá, pessoal? Compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga, aquele parente que gosta do mercado financeiro. Eu trago aqui o mercado financeiro de uma forma leve, tento trazer os principais pontos aqui nessa análise semanal, tá, pessoal? Se tiver sugestão, deixa aqui nos comentários. Meu muito obrigado por assistir esse vídeo. Uma excelente semana, turma, e bons negócios pra gente, tá bom, pessoal?